Entre todas as rivalidades entre povos e nações do mundo, com certeza judeus e árabes encabeçam essa lista. E galera, a coisa é feia, viu? Tão feia que o ódio entre esses povos, uma vez, fez com que o governo de Israel anunciou na TV que ia bombardear a Palestina e a população judia de Israel parou numa colina para assistir o bombardeio e a desgraça do povo árabe palestino. A coisa é muito séria. Mas por que judeus e árabes estão sempre em guerra? Como foi que começou esses conflitos de Israel e Palestina? De quem é Jerusalém, afinal? Você sabe por que todos brigam por Jerusalém? E você sabia que tudo isso tem a ver com a destruição do segundo templo, lá em 70 depois de Cristo, pelos romanos, e também com a Inglaterra no auge da Primeira Guerra Mundial? Veremos tudo isso nesse vídeo aqui. Então não sai daí. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Meu amigo, minha amiga, se possível, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar a fazer ele a chegar a mais pessoas. Quero te dizer que se você gosta de história e de muitos conhecimentos sobre a vida, sobre a existência, você está no lugar certo. Se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista desse vídeo assim que você acabar de assistir. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários fixados do meu programa de assinatura, onde eu ensino um conhecimento para vocês muito difícil de ter acesso, onde ajuda a gente a olhar para a nossa vida e entender, olhando para nós mesmos, quais os caminhos que a gente tem que seguir para levar a nossa vida para um futuro melhor. Existe isso. Eu ensino a como a gente faz para entender o que nós viemos fazer nessa terra. Se você, por exemplo, não está sendo a pessoa incrível, fantástica, que você nasceu para ser, é porque você não está usando uma das 7 capacidades humanas que Deus nos deu para que a gente consiga criar 100% da nossa realidade, tá? E eu ensino tudo isso nesse programa de assinatura. Vou deixar o link na descrição dos vídeos e nos comentários. Lá tem uma aula grátis sobre essas 7 capacidades humanas, beleza? Mas agora, meus amigos, se acomodem, fiquem confortáveis e bora pro vídeo. Galera, já vou adiantar aqui para vocês que o motivo principal dessa briga eterna entre árabes e judeus é por terra, a famosa e conhecida Terra Santa. Todos os territórios em volta ali da famosa cidade de Jerusalém. Mas para a gente entender, galera, a história do Estado de Israel, o conflito de Israel e Palestina, temos que entender um pouquinho do surgimento dos judeus e dos árabes. Mas vai ser bem rápido, porque eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, vou só dar um resumo rapidinho, tá bom? Galera, o povo judeu é um povo que teve origem do povo hebreu. Aqueles povos da Bíblia que contam a história da Bíblia, que vivem a história da Bíblia, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, rei Davi e a história do rei Salomão e sua relação com os demônios, a criação do reino de Israel, o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, isso lá em 1000 a.C., tá? E se você quiser entender como os hebreus se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico isso tintim por tintim, com toda a história dos babilônios, os ataques dos assírios, criação do reino de Israel, tudo. Vou deixar na tela final aqui do vídeo, beleza? Os hebreus, e depois como eles foram chamados, os judeus, foram invadidos por vários povos durante a história, galera. Babilônia, os assírios, pelos persas, depois por Alexandre o Grande e os gregos, e depois pelos romanos no ano 63 a.C., tá? E aí, essas terras, a Terra Santa, né, que hoje é Israel e a Palestina, era chamada nessa época de província da Judéia, uma província romana, onde ele tinha um governador romano que mandava ali em tudo e respondia ao imperador que ficava lá em Roma. Nessa época, na época que Cristo nasceu, por exemplo, o governador da província da Judéia era Pôncio Pilatos.
o cara que lavou as mãos para a crucificação de Jesus. No ano 70 depois de Cristo, aconteceu uma revolta bem séria dos judeus contra os romanos. Só que, galera, o Império Romano era um negócio, né, absurdo. O império mais poderoso de sua época. Então não tinha como os judeus fazerem algo. Com isso, o Império Romano foi lá e devastou os judeus nessa revolta, destruiu o segundo templo de Jerusalém, né? Inclusive, galera, aquele Muro das Lamentações, onde a gente vê hoje em dia na TV os judeus indo rezar, é o que sobrou desse segundo templo que os romanos destruíram no ano 70 depois de Cristo, tá? E agora dizem que Israel está secretamente construindo o templo, um terceiro templo de Jerusalém. Mas isso nos dias de hoje, né? A gente já chega aqui. E nesse momento, galera, quando os romanos destruíram o templo e devastaram os judeus, aconteceu a chamada diáspora judaica, onde os judeus começaram a ter que fugir de lá, porque eles estavam sendo massacrados, e eles começaram a se espalhar pelo mundo. E daí em diante, em 70 depois de Cristo em diante, eles começaram a povoar a Europa, galera, que estava sendo assim construída nessa época. Não existia França, Alemanha, Inglaterra, nada. Isso foi surgir lá em 900 depois de Cristo, tá? É por isso, galera, que os judeus começaram a aparecer na Europa. E durante esse longo tempo, cada vez mais os judeus foram morar e viver, criar comunidades, bairros dentro das cidades europeias e depois dentro dos reinos europeus católicos, beleza? Enquanto isso, galera, nós estamos aqui em 70 depois de Cristo e nessa época os árabes, o povo árabe, não existia ainda como uma única etnia, como um único povo unido, tá? Os árabes são um povo que viviam nessa região aí que você tá vendo, na região da Arábia, só que eles eram divididos em várias tribos que brigavam entre si, não eram unidas, cada um tinha umas crenças, eram povos nômades do deserto. E assim eles ficaram até mais ou menos o ano 600 depois de Cristo, entende? Então os árabes são de uma época muito depois do povo judeu, beleza? Em 600 mais ou menos depois de Cristo, surgiu um homem chamado Maomé, que recebeu, segundo o islamismo, a missão divina de unificar os povos árabes do deserto. Ele unificou com os seus ensinamentos e depois de sua morte, ele, galera, motivou todo um movimento de expansão árabe. Criou o islamismo, a religião islâmica, né, dando origem aos muçulmanos, a religião muçulmana, e os árabes então começaram a se unir, criaram um império chamado Califado Ortodoxo e começaram a se expandir lá em 600 depois de Cristo. Chegaram à região de Jerusalém, que era a província da Judéia, que nessa época se chamava Palestina já, então toda a Terra Santa nessa época já se chamava Palestina. Os árabes conquistaram tudo isso, conquistaram o Egito, conquistaram a região do Irã, né, da antiga Pérsia, conquistaram todo o norte da África, eles conquistaram até Portugal e Espanha, galera. Jerusalém, então, ali na Terra Santa, passa a ser uma cidade sagrada, que é considerada sagrada para as três religiões monoteístas do mundo, né? As três principais religiões monoteístas do mundo, ela é sagrada no judaísmo, porque lá é o antigo reino de Israel, né? A cidade fundada pelos antigos hebreus, pelos judeus, e é onde tem uma pedra que, segundo eles, é onde Abraão ia fazer o sacrifício de Isaac para Deus. Só que nessa mesma pedra, por ali, segundo os árabes, segundo o islamismo, é a pedra onde Maomé, o fundador do Islã, subiu aos céus. E também Jerusalém é uma cidade sagrada porque é a terra onde Cristo foi crucificado, então é uma cidade sagrada também para os cristãos, tá? Olha só a coisa ficando séria. É por isso, inclusive, que a luta por Jerusalém é tão séria, tá bom? E motivou muitas guerras ao longo da história.
guerras entre cristãos e árabes, como foi as cruzadas, né? E depois, como nos dias de hoje, entre judeus e árabes, Israel e Palestina, que nós já estamos chegando, tá bom? Calma. A Terra Santa, ou nessa época, a Palestina, que era uma província dos árabes, ficou na mão dos árabes, galera, desde essa dominação lá em 600 depois de Cristo, até que depois de 1453, quando os turcos, não são árabes, os turcos, tá? Um povo turco se torna uma grande potência e conquistam quase toda, né, a região do Oriente Médio e conquistam Jerusalém. Então Jerusalém fica nas mãos dos turcos otomanos, do Império Otomano, dessa época, lá em 1500 mais ou menos, até a Primeira Guerra Mundial, que é quando o Império Otomano deixou de existir. E é quando a coisa começa a esquentar, e é onde nós vamos entrar agora. Vamos entender isso agora. Ah, mas antes disso, só temos que entender uma coisinha. Olha só. Lá em 1850, né, antes da Primeira Guerra Mundial, quase 70 anos antes, surgia um movimento na Europa chamado sionismo. Por quê? Existiam muitos judeus na Europa que eram pessoas poderosas, com altos cargos nos governos, eram pessoas que tinham riqueza, banqueiros, né? Os judeus sempre foram conhecidos pela sua conexão com o dinheiro, que é algo muito importante para a nossa vida. E sempre tiveram bons cargos na Europa, tá? E por isso também eles sempre foram perseguidos na Europa. Sempre não, mas eles sempre foram perseguidos pelos cristãos. E eu fiz um vídeo, galera, onde eu ensino também, eu mostro para vocês por que os judeus foram tão perseguidos ao longo da história. Eu vou deixar também na tela final do vídeo, depois você assiste, se você quiser entender melhor por que isso aconteceu. Aí você vai entender também um pouquinho da Reforma Protestante, de Martinho Lutero, que ele tem a ver com esse ódio aos judeus. Você vai entender um pouquinho do porquê Hitler odiava os judeus, tá? Eu fiz esse vídeo. Aqui nós estamos em 1800. Tinha muito judeu na Europa. E, infelizmente, eles sofriam muito das mãos de cristãos fanáticos que faziam horrores contra eles. Ah, Renato, mas os judeus não são santinhos. Ninguém é santinho, galera. Ninguém é santinho. Só que você crucificar, machucar, maltratar um povo só por causa das crenças e dos costumes dele, isso é ridículo, beleza? E os cristãos são muito errados nessa parte. Não nós cristãos de hoje, os cristãos que fizeram isso. A gente não pode generalizar, né? Enfim, surgia esse movimento sionismo, onde esses judeus poderosos da Europa, principalmente da Inglaterra, do Império Britânico, né? Eles diziam que os judeus precisavam de uma terra para parar de sofrer o que eles sofriam na Europa, que os judeus precisavam de um lar, de um Estado judeu, que tinha que ser lá em Jerusalém, na terra deles, do povo deles. E várias comunidades judaicas concordavam, né, e tal, só que naquele momento nada aconteceu e só foi acontecer mais para frente. Tivemos a Primeira Guerra Mundial surgindo na Europa, onde se dividiu assim: França, Inglaterra, ou Império Francês, Império Britânico, Império Russo contra Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Otomano. Lembrem-se que o Império Otomano é quem mandava e quem governava, dominava o Oriente Médio e a Terra Santa, beleza? O Império Turco-Otomano, que eram muçulmanos, tá? Com isso, galera, olha só a coisa genial, entre aspas, que os britânicos fizeram. Eles prometeram para os judeus que estavam nesse movimento sionista que se a Inglaterra vencesse a guerra, o Império Britânico daria um lar, um pedaço de terra para os judeus. Só que eles prometeram para algumas milícias rebeldes árabes que estavam sob domínio
do Império Otomano lá na região da Palestina, que se eles se revoltassem contra o Império Otomano, que era inimigo dos ingleses, né? Se os árabes se revoltassem contra o Império Otomano, que era inimigo dos ingleses, que estavam em guerra contra os ingleses, o Império Inglês daria uma terra para esses árabes, entendeu? Olha só a coisa se formando, tá? Aí beleza, acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico, o Império Francês ganha, o Império Britânico falou assim, olha só, judeus, pronto, pega sua terra e vão morar lá, tá bom? Ele falou assim, ó gente, vai lá para Israel, tá tudo liberado. Só que aí o povo árabe que estava morando naquelas terras começaram a ficar, ué, e a gente? Cadê o governo que você prometeu que a gente ia poder formar aqui? E o Império Britânico, a Inglaterra não ligou muito para isso, né? E, enfim, resumindo, começaram a migrar para lá os judeus, tá? Indo para a Palestina, onde estava que era uma cidade povoada por árabes e um pouquinho de judeus. Nunca deixou de ter judeus na Terra Santa, tá bom? Isso é importante falar, só que a maioria nessa época era dos árabes. Os judeus estavam voltando para lá. Só que nenhum com um governo, beleza? Eram povos que estavam morando naquela região, só que quem mandava era o Império Britânico, que era na época um império muito poderoso, um império gigantesco. A Índia era britânica, várias terras na África britânica. O Império Britânico era monstruoso. Aí você pensa, galera, imagina a experiência de imigrar para Israel nessa época. Não devia ser nada bom, porque é uma divergência de culturas muito grande. Árabes morando no mesmo lugar que os judeus, aí árabes começando a receber vizinhos judeus, judeus querendo comprar terras que era dos árabes, aí você já começa a imaginar 1001 situações, não é? Com a ascensão do fascismo na Europa e depois do nazismo na Alemanha, os judeus, lá na década de 30, começaram a fugir para Jerusalém, a cidade, né, para a Terra Santa. Um movimento de é para lá que os judeus vão, é para lá que a gente tem que ir. E muitos começaram a fugir, quem conseguiu escapar das mãos dos alemães, né? Até que a Segunda Guerra Mundial começou. Aí esse movimento aumentou mais ainda, porém nem todos conseguiram escapar e sofreram esse mal que os alemães fizeram totalmente cruéis com o povo judeu. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, galera, o mundo soube desse acontecimento do que os alemães fizeram aos judeus. E por isso, o mundo teve certeza, principalmente as potências ali que sobraram, tiveram certeza de que os judeus precisavam realmente de uma terra para eles, tá? Aí falou, não, é verdade, temos que providenciar isso. Nesse momento, criou-se também a organização, né, uma instituição das Nações Unidas, um órgão mundial, certo? Que é o que hoje é a ONU, só que lá em 1945. E o Império Britânico, a Inglaterra, galera, estava totalmente em frangalhos, estava completamente destruída lá na Europa, quebrada. E eles entregaram a administração da Terra Santa, que já estava povoada por judeus e árabes, para as mãos das Nações Unidas, tá? Falou assim, Nações Unidas, resolve esse BO aí, que esse problema eu não tô conseguindo mais não. Meteu um Pôncio Pilatos, lavo minhas mãos, porque assim, tava tendo revoltas lá. Já tinha revoltas acontecendo lá na região da Terra Santa, na região da Palestina, na região de Jerusalém, árabes brigando com os judeus. Com isso, as Nações Unidas assumiram a bronca e agora decidiram que eles iam dividir o território da Terra Santa. E eles dividiram entre uma terra para os árabes, que seria a Palestina, e uma terra para os judeus, tá? Só que os judeus sofreram o massacre que os alemães fizeram, aquela coisa horrível, né? Com isso, as comunidades judaicas do mundo todo estavam pesando muito nas Nações Unidas,
com razão, motivando a criação de um Estado, um país judaico. E assim, em 1948, foi criado o Estado de Israel, o governo de Israel, um país chamado Israel, que era um país, um governo agora dos judeus, beleza? Que é o Israel de hoje. Em 1948 ele surgiu. No dia seguinte que esse Estado surgiu, os países em volta do Estado de Israel acharam isso um absurdo e decidiram atacar Israel. Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen formaram a chamada Liga Árabe e de todos os lados possíveis atacaram Israel. Porém, galera, 10 meses de guerra e os israelenses venceram. A chamada Guerra de Independência Israelense, que fez mais de 700 mil árabes palestinos que viviam nas terras de Israel, que viviam ali na Palestina, terem suas casas, perderem suas casas. Eles tiveram que fugir sem abrigo para outros lugares do Oriente Médio, entende? Porque assim, é como se você tivesse o país Israel e dentro dele você tem uma região chamada Palestina, que é uma região onde mora os árabes palestinos. Entendeu? Olha como a coisa é complexa, galera. Sabe? É uma coisa muito séria. Depois disso, depois desse momento, dessa guerra de independência, tiveram ainda ao longo do século XX vários outros conflitos por causa da guerra da Terra Santa, por causa dessas terras entre judeus e árabes. Os árabes palestinos sendo apoiados pelos países ao redor. E tivemos a Guerra dos 6 Dias, depois a Guerra do Yom Kippur, a Guerra do Líbano. Todas essas guerras ali, a metade do século XX para frente, todas mais ou menos pelos mesmos motivos. Depois a coisa foi ficando mais séria ainda, com Israel recebendo apoio dos Estados Unidos e os países árabes e a Palestina recebendo apoio da União Soviética, no auge da Guerra Fria. Israel se tornou uma potência militar poderosíssima e recebendo ataques dos palestinos, que não é um exército poderoso, são grupos militantes, grupos de milícias rebeldes, atacava aqui e ali, só que Israel é um exército, hoje em dia é um país, e ele ia lá e colocava o seu poderio, mandando mísseis na Palestina, destruindo cidades, matando civis inocentes, matando pessoas inocentes, sabe? E o povo sofre nesses conflitos e vem sofrendo durante muito e muito tempo. E falar nisso, me diz aqui nos comentários o seu ponto de vista e o que você pensa sobre tudo isso. De quem é Jerusalém? Quem merece mais Jerusalém? Judeus ou árabes? Eu quero ler, beleza? Quero saber como você pensa. Beleza, galera? Espero que eu tenha conseguido explicar para você. E antes de eu finalizar o vídeo, eu queria te dizer uma coisa. Galera, segundo a alquimia, todos nós nascemos para ser pessoas bem-sucedidas e ter sucesso em todas as áreas da vida. Só que isso só acontece quando nós estamos sendo quem a gente nasceu para ser, galera. Quando estamos dentro do nosso lugar no mundo, dentro da área da vida certa, que tem a ver com a gente. Sabe aquela coisa, você tem que estudar, tem que fazer faculdade, tal. Só que ninguém se preocupa em saber o que você tem que estudar para ir bem. Todo mundo, todos nós temos uma área da vida que se a gente entrasse, teríamos muito sucesso. A gente precisa identificar isso, para que a gente consiga sair da basicidade que a gente se encontra e não viver apenas como um funcionário trabalhando para os outros, exatamente como os governos querem que a gente faça. Nós merecemos muito mais que isso, galera. Só que nós vamos crescendo, vamos vivendo e vamos aprendendo tantas coisas da vida e vamos passando por tantas situações na vida que a gente não vai construindo a pessoa incrível e fantástica que nós nascemos para ser. Vamos entrando em áreas diferentes da que a gente deveria estar entrando, da que a gente deveria estar. Deus, segundo a alquimia, colocou em nós 7 capacidades dentro do nosso cérebro, dentro da nossa existência, para a gente ter
as condições de criar 100% da nossa realidade, criar a vida que a gente quer, a vida que nós viemos aqui para cumprir, para que a gente consiga se lembrar do que nós viemos fazer nessa terra e conseguir realizar aquilo, tá? E se você, por exemplo, não sabe o que você veio fazer nessa terra, não sabe qual que é a sua missão de vida, se você sente que você não está sendo a pessoa incrível que você nasceu para ser, é porque você não está usando uma das 7 capacidades humanas que Deus te deu. E eu criei, galera, um programa de assinatura onde eu ensino por apenas R$ 36,90 ao mês um conhecimento que faz a gente olhar para a nossa vida, você vai olhar para a sua vida e se analisar de um jeito para que você comece a entender esses caminhos que você tem que seguir, que vai levar a sua vida para o destino certo, para ser uma pessoa fantástica, a pessoa incrível que você nasceu para ser e para um futuro melhor. Vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo, vai lá, tem uma aula grátis sobre todas essas 7 capacidades humanas, assiste lá e aí você decide, beleza? Esse link tem todas as informações de tudo que o Transformar Chumbo em Ouro faz, de tudo que tem lá, de tudo que eu ensino lá dentro. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês, galera, tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo.